Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias em 1 Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 8. Eu vou ler até o versículo 22, que é o final do capítulo, mas a nossa mensagem será dos versículos 9 a 12. Nós já exploramos aqui o versículo 8 dessa porção dessa carta. 1 Pedro, capítulo 3. A leitura é a partir do versículo 8 até o final do capítulo, mas a mensagem dos versículos 9 a 12. Diz assim a palavra da salvação: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão sempre abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito e abençoador, nós te louvamos, porque as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, nas regiões celestiais em Cristo, são incontáveis. Obrigado a Deus, porque bênção maior do que termos a Tua palavra preservada e ainda lida e pregada a nós, domingo após domingo, é sem dúvida alguma razão para nos alegrarmos e entendermos qual é o nosso dever, como agora abençoados em viver num mundo que prefere maldições. Ó Senhor, nos ajuda a entender aqui o que Pedro quis dizer àqueles leitores e ouvintes do primeiro século, e que agora nos ajudam a entender para o século XXI o que é realmente
aplicar a sua palavra, que é viva e eficaz, nas nossas vidas cotidianamente. E se nessa noite, ó Deus, ainda entrou alguém aqui, sem a bênção principal de Cristo Jesus, que é a vida eterna, que essa bênção seja manifestada pela tua graça, por meio do Evangelho, pelo poder do teu Santo Espírito, na vida desses ouvintes. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoar ou não abençoar? Eis a questão. A resposta parece óbvia, pelo menos na teoria. Mas na prática, como você tem abençoado aqueles que estão ao seu redor? Como você tem bendito aqueles que estão ao seu redor? E percebam então que aqueles que estão ao nosso redor não são apenas aqueles que fazem parte do povo de Deus. Talvez seja aí onde a questão fique realmente mais difícil. Agora, o que deixa mais impressionante essa questão hoje, nesse sermão, a partir desse texto, é que essa pergunta de abençoar ou não abençoar, ela tem a ver com uma outra situação que também é polêmica. Ser salmodia exclusiva ou não ser salmodia exclusiva? Eis a questão. E se você entende um pouquinho dessa doutrina, você sabe porque eu chamo isso de algo polêmico. Mas calma, de polêmica já basta hoje de manhã. O sermão vai nos apresentar então, não necessariamente a resposta a essa pergunta, mas necessariamente aquilo que quem defende a salmodia exclusiva com certeza faz, mesmo que nós não concordemos ou concordemos com ele. Alguém que defende a salmodia exclusiva, inevitavelmente, valoriza os salmos. E aí você pode pensar assim, mas pastor, eu também valorizo os salmos e não sou salmodia exclusiva. E aí eu vou mostrar para você hoje à noite que você pode até estar certo, mas que você não valoriza os salmos como você deveria. E de fato, não precisamos necessariamente chegar a essa posição de salmodia exclusiva para valorizarmos os salmos adequadamente. Salmodia exclusiva, para quem não sabe, defende que no culto público solene, o povo deveria cantar apenas os salmos do Senhor. Quer saber uma forma como você vê essa questão? Qual é o problema de termos um culto onde apenas salmos são cantados? A sua resposta deveria ser nenhum problema, mesmo que você não seja salmodia exclusiva. Não existe uma ordenança bíblica, como nós colocaríamos na linguagem de hoje, que temos que cantar corinhos, hinos e salmos. Não vamos entrar necessariamente naquele texto de Efésios, porque não é essa a intenção, mas não é isso que aquele texto quer dizer, cânticos, hinos e salmos. O que nós estamos olhando agora nesse texto é a forma como o próprio Deus valoriza aquilo que nós chamamos de salmos. E isso não significa que ele valorize apenas isso. Qual é a relação então de sermos abençoados e abençoarmos e a nossa visão daquilo que é salmodia? E está aqui então a ligação. Nós não valorizamos os salmos como deveríamos, e por isso não valorizamos as escrituras como deveríamos.
E a chave da interpretação desse texto é exatamente essa. Os salmos são como que um resumo de toda a Escritura. Tenha isso em mente ao longo de toda a mensagem. Os salmos são como que um resumo de toda a Escritura. Aqui a gente está vendo então Pedro citando parte do Salmo 34 para nos explicar o que é bênção verdadeira. Obviamente nós já trabalhamos o versículo 8. Pedro, como ele mesmo diz aqui, finalmente ele está concluindo o argumento dele de submissão. Aquilo que ele começou lá no capítulo 2, de sujeição na área civil, sujeição no trabalho, sujeição na família, tendo por modelo maior a sujeição de Cristo. Aí ele diz: finalmente sede todos igualmente, de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. E nós vemos que essa lista ela não é aleatória. Essa lista segue aquilo que a teologia chama de um quiasmo. A primeira característica tem a ver com a última, igual ânimo, ou seja, a mesma mente, e humilde aqui é aquele que tem uma mente aprendiz, uma mente humilde. Para você ter uma única mente, você precisa então estar disposto a aprender. A segunda característica, compadecido, que na verdade pode ser traduzido mais como simpáticos, a mesma paixão, tem de um mesmo coração. E a penúltima característica, misericordiosos, ou seja, um coração manso, um coração disposto a se compadecer. E essa estrutura então enfatiza aquilo que Pedro quis enfatizar aqui, chamado de fraternalmente amigos, ou como nós vimos na semana passada, amando como irmãos. E aqui nós temos então as características daqueles que realmente são submissos: homens, mulheres, chefes, empregados, reis, súditos e assim por diante. Então, dentro das características dessa submissão, que nos mostram a nossa identidade como povo de Deus, agora a partir do versículo 9, Pedro vai dizer claramente como isso se aplica numa vida abençoada. Numa vida prática, que refletindo essas características, inevitavelmente concluirá ou terminará em bênção. Por isso, então, é que nessa noite nós aprendemos o seguinte, e o tema ficou um pouco longo, mas prestem atenção: aqueles que são abençoados devem abençoar, mas só conseguimos abençoar se formos plenos de Jesus Cristo, e só seremos plenos de Jesus Cristo se formos plenos das Escrituras, especialmente dos Salmos. É isso que Pedro está nos ensinando nesses poucos versículos aqui. Aqueles que são abençoados, esses somos nós, devem abençoar, mas isso só é possível se formos plenos de Jesus Cristo. E só seremos plenos de Jesus Cristo se formos plenos das Escrituras, em especial dos Salmos. Deixa eu explicar isso para vocês. Versículo 9, então, é o que eu chamo de ser pleno de Jesus Cristo. O que significa isso? Leiamos mais uma vez o versículo 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Você automaticamente, então, volta alguns versículos para ver por que o versículo 9 é um modelo para nós do que significa ser pleno de Jesus Cristo. Volte, por favor, a 1 Pedro 2, versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Olha o paralelo aí de Pedro. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos.
o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O versículo 9 é uma forma prática de demonstrar para nós que as características do versículo 8 só são possíveis se formos plenos de Jesus Cristo e do seu caráter. E se você veio hoje de manhã e ouviu a mensagem em Êxodo, você poderia pensar assim: mas pastor, para mim não faz sentido. O que foi pregado hoje de manhã parece entrar em contradição com o que está sendo dito aqui. O versículo 9 aqui de 1 Pedro, capítulo 3, parece muito mais um cristianismo autêntico, enquanto o que foi pregado hoje de manhã parece uma noção meio veterotestamentária, antiquada, que talvez não condiga com o que nós somos hoje. Porque hoje eu ensinei a vocês a respeito de guerra, a respeito de como covardes atacando o povo de Deus devem então ser tratados como Amaleque foi tratado. Não há contradição alguma nisso. É só você pensar comigo. Se você consegue ver alguma dicotomia desses dois pensamentos, então necessariamente a história de Amaleque deveria ter terminado de uma outra maneira. Ele atacou Israel pela retaguarda, ele atacou os velhos, ele atacou as crianças, ele atacou as mulheres, ele atacou os que estavam ali enfraquecidos na retaguarda. E você pensa assim: então, mas o cristão deixa isso acontecer. O cristão deixa isso acontecer confiando na providência de Deus. Não. O cristão, então, que é um pacificador, mas não um pacifista, ele se levanta e aplica a luta pela vida, mesmo que isso signifique a morte de outra pessoa. E aqui nós vemos então não uma contradição, mas uma complementação daquilo que porventura de manhã possa nos levar a uma interpretação errada. Por exemplo, vocês lembram daquela passagem em que Jesus está atravessando a Samaria junto com seus discípulos, e eles são proibidos de atravessar ali, indo para Jerusalém, e aí dois discípulos dizem o seguinte: Jesus, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para aniquilar esses samaritanos? Jesus diz: não, vocês não entenderam por que eu vim. Eu vim para manifestar misericórdia. Eu vim para estabelecer salvação. Mais uma vez, não há contradição alguma nisso. Porque haverá um momento, ou haveria também algumas circunstâncias específicas, onde samaritanos devessem ser tratados pela guerra e não necessariamente pela paz ou pela harmonia. Não há contradição aqui, porque o crente é aquele que, seguindo o modelo de Cristo, ele tem o discernimento exato para saber que ele não paga mal por mal ou injúria por injúria. Ou seja, ele nunca é vingativo. Como é que eu tenho esse discernimento? Porque nós somos plenos de Cristo. E o que é ser pleno de Cristo? Se não ser pleno do Espírito Santo. O discernimento vem daí. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Diz assim o texto: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O texto é claro. Quando você bebe ou se embriaga com vinho,
Você perde noção das coisas. Você não tem discernimento. É exatamente o contrário, então, de se encher do Espírito. Agora você sabe, então, exatamente o que fazer em cada situação. Uma hora você vai guerrear, outra hora você vai recuar. Uma hora você vai aplicar o não assassinarás, tirando a vida de alguém. Outra hora você vai dar a sua vida por alguém. Insisto, não há contradição nem dicotomia nessas coisas. Uma vez que nós estejamos plenos do Espírito. Que se manifesta então não apenas teoricamente, como estamos vendo aqui. Talvez isso fique um pouco abstrato. O que significa então ser cheio do Espírito nesse sentido? Vá para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 deixa as coisas um pouco mais concretas. E percebam a ligação de todos esses pensamentos com Pedro. Gálatas 5, versículos 25 e 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Agora a coisa está mais concreta. Continua difícil, porque isso parece impossível de ser aplicado em nossas vidas. É por isso que o texto de Pedro começou falando sobre o nosso amor fraternal dentro da igreja, e é claro que agora, a partir do versículo 9, isso não envolve só a igreja, mas também os inimigos de Deus lá fora. Num certo sentido, é fácil abençoar os que pensam como você. É fácil abençoar os que têm o mesmo coração que você. Mas e aqueles que não têm a menor ideia do que é o Evangelho verdadeiro? Ser pleno de Cristo, então, é ser pleno do Espírito. E quando nós voltamos para 1 Pedro, e nós vemos a primeira parte do versículo 9, nós automaticamente nos lembramos de algumas passagens. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Qual é a primeira passagem que vem à sua mente? Será que é Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48? As palavras de Jesus Cristo dizendo exatamente aquilo que Pedro está dizendo aqui, e de uma forma um pouco mais detalhada. Vá para lá, por favor. Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, onde o próprio Senhor Jesus nos ensina o que significa ser pleno dele, não apenas na teoria, mas principalmente agora na prática, não só dentro da igreja, mas também com os que são de fora. Mateus 5, de 43 a 48. Jesus diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa teis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse ensinamento de Jesus é fantástico. Porque aqui, o Sermão do Monte, mal interpretado, parece dar margem para aquilo que eu falei no início. Antes era assim. O povo de Deus matava, o povo de Deus guerreava, era um Deus irado. Agora é pela graça, agora é dar o outro lado. Agora é realmente ser um cristão que busca a paz em todos os momentos,
e jamais a guerra. Má interpretação das palavras de Jesus Cristo. É por isso que ele começa dizendo o seguinte no versículo 43: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E ele está corretíssimo aqui. Durante todo o Sermão do Monte, o que Jesus está falando? Olha, vocês têm ouvido que é assim, mas deixa eu dizer para vocês como realmente é. O que ele está fazendo? Ele está mostrando que, infelizmente, durante o chamado 400 anos entre a última profecia de Deus no Antigo Testamento e a vinda de João Batista, houve um telefone sem fio no povo de Israel. Eles começaram a interpretar as Escrituras por meio das interpretações que eles faziam. E é por isso que quando vem o Messias, eles não o reconhecem. É por isso que agora a lei de Deus para eles não era o que os 10 mandamentos ensinavam, mas aquilo que eles achavam que os 10 mandamentos ensinavam. E é por isso que Jesus diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas essa é uma imposição dos intérpretes da lei daquela época. Jesus vem corrigir isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Levítico 19. Vamos ver como está na lei. Não como eles interpretavam, mas como realmente está escrito. Levítico 19. É um texto claro que Jesus está citando aqui para manifestar aquilo que Pedro está ensinando lá. Levítico 19, 16 a 18. Olha como é bem mais amplo o ensinamento quando nós olhamos para as Escrituras, e obviamente mais preciso. Levítico 19, a partir do 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás, ou melhor, odiarás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Ora, depois você faça isso com calma. Compare esses versículos com o que Jesus está dizendo que eles ouviram. Claramente uma distinção. Porque eles claramente estavam interpretando de forma errada os ensinamentos da Torá. Eles achavam que tinham toda a liberdade e talvez até o dever de odiar o inimigo. Odiar o samaritano, odiar o gentio, odiar quem não era filho de Abraão no sangue. E aí Jesus vem e fala: a interpretação correta da lei do Senhor não é do Novo Testamento, é da lei de Deus, da lei de Moisés. É amar o teu próximo, não se vingar, não ser mexeriqueiro, não atentar contra a vida do teu próximo, não odiar o teu irmão no teu íntimo. E ele vai fazendo várias aplicações que nós sabemos que são quais? As aplicações mais profundas do não assassinarás. Em outras palavras, numa situação de guerra, mate o seu inimigo para que ele não mate uma pessoa indefesa. Mas numa situação onde não há uma guerra, ame o seu inimigo, mesmo que ele te odeie profundamente. Essa é a completude do pensamento do Evangelho. Se você acha que isso não faz sentido, mais uma vez, olhe para o que a palavra de Deus nos ensina. E olhando para Levítico 19, versículo 18,
quando diz não te vingarás. Que texto é que nós nos lembramos? Romanos capítulo 12. Vocês estão bons de memória. Romanos capítulo 12. Nós lemos isso na nossa liturgia. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, eu vou ler o texto mais uma vez, principalmente a parte final. Romanos 12, de 9 a 21. Se Pedro, em poucas palavras, está querendo ensinar isso aqui, agora Paulo, com várias palavras, nos traz maiores detalhes do que significa aquilo que Cristo ensinou. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos, condescendei com que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu repito a pergunta do início: abençoar ou não abençoar? Quem aqui em sã consciência consegue admitir que é fácil abençoar quem nos persegue? Que é fácil abençoar aquele que vive falando mal de nós? Que é fácil abençoar aquele que só nos critica? Que é fácil abençoar aquele que faz bullying conosco? Que é fácil abençoar aqueles que estão sendo descritos aqui como inimigos? Não é fácil, mas não é impossível. Essa é a grande questão. Será que nós somos tão plenos de Cristo e logo plenos do Espírito para, entendendo corretamente Levítico 19, a partir do que Jesus ensinou no Sermão do Monte, entender porque Pedro e Paulo fazem as aplicações que eles fazem, não por utopia, mas para que a igreja realmente experimente o que é ser abençoado? Esse é o ponto aqui. Nós nos concentramos no fato de que é difícil abençoar o inimigo, mas isso nos impede de ver que a bênção reside exatamente ali. A bênção não é simplesmente algo que eu lanço a outro que não merece, mas a bênção é exatamente experimentar isso, principalmente para aquele que não merece. Responda na sua vida, se você é um crente hoje, qual é a maior bênção que você já recebeu? A igreja em coro diria o quê? A salvação em Cristo Jesus, que nós não merecíamos. A vida eterna pelo Espírito Santo, que nós não poderíamos conquistar por conta própria. Volte para 1 Pedro. Agora você está entendendo o que ele está dizendo ali. O versículo 9 diz: não pagando mal por mal, ou injúria
injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois a isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. O texto está dizendo que nós somos vocacionados para abençoar. Se você não quer isso, então não queira a bênção de Deus. Mas não tem como você não querer a bênção de Deus. Quem é que não quer a bênção de Deus? Mas a bênção de Deus, inevitavelmente, é ligada a isso. Vamos fazer mais um teste. O que é uma bênção? Como é que você caracterizaria uma bênção? E se formos honestos, a nossa mente tende a responder isso materialmente. Bênção é ter um casamento, bênção é ter uma casa, bênção é ter saúde, bênção é ter um carro, bênção é isso e aquilo, coisas maravilhosas, abençoadas, que vêm do Senhor, que fazem parte das nossas súplicas a Ele. Mas por que é que a nossa mente e o nosso coração não tem a tendência de responder o que é uma bênção? É realmente aquilo que espiritualmente se manifesta em mim. Porque aqui nós entendemos então que aquele que é abençoado, ele inevitavelmente abençoa, porque bênção, sem tirar essas coisas que eu falei e outras tantas, bênção é ser como Cristo. Se você não tiver um carro e for como Cristo, você é abençoado. Se você não tiver um casamento e for como Cristo, você é abençoado. Se você não tiver uma casa e for como Cristo, você é abençoado. Agora pense comigo. Se você tiver uma casa, um carro e um casamento e não tiver Cristo, o que você é? Você pode dizer abençoado materialmente, sem dúvida alguma. Todas as coisas boas vêm do Pai das luzes que está nos céus. Mas o final da sua vida vai demonstrar o quanto você é amaldiçoado. Ou seja, quando Pedro diz, a fim de receberdes bênção por herança, parece estranho. Parece aqui que é o famoso toma lá da cá. Parece que Pedro está dizendo, olha, bendigam, abençoem e assim recebam. Não! Ao bendizer, ao abençoar, especialmente os inimigos, isso é prova cabal de que vocês já receberam bênção por herança. Sabe quem é que consegue, gente, amar o inimigo? Dar água para ele quando ele tem sede e pão quando ele tem fome? Só quem é salvo. Pelo menos no sentido de uma motivação correta que glorifica a Deus. Ímpios também conseguem fazer isso sem dúvida alguma. Mas eles continuam tão amaldiçoados quanto aqueles que não fazem isso de modo algum. A bênção então aqui, como Pedro está relatando, é, em última instância, ser como Cristo. Será que nós conseguimos então não pagar mal por mal? Ou injúria por injúria? Como vai a sua vida em relação à vingança? Como vai a sua vida num momento político como o nosso? Você olha para um candidato, você quer que ele vá para o inferno. Você olha para o outro, você acha que ele é o Messias. Você vai lá para a sua rede social, e mesmo que você não use a palavra, você amaldiçoa tantas pessoas quanto possível. Você ouve o sermão de hoje de manhã e justifica então
o seu estado ou a sua tendência beligerante e belicosa para bater em todos que você puder. Ao invés de entender que o verdadeiro caráter de Cristo manifestado em nós, ele não é covarde, mas ele não paga mal por mal e nem injúria por injúria. Pelo contrário, ele bendiz, ele abençoa. Essa é a nossa bênção. E isso é ser pleno do Espírito. E qual é a relação disso agora com a tal da salmodia? Por que cargas d'água existe uma ponte, pelo menos sugerida por mim aqui? É porque o texto faz isso. O texto naturalmente agora, tendo mostrado para nós esse primeiro ponto, o que é ser pleno de Jesus Cristo, agora nos mostra que ser pleno de Jesus Cristo só se dá pela plenitude das Escrituras em nós, especialmente dos Salmos. Olhem comigo, versículo 10. Toda a argumentação de Pedro, ela é continuada quando ele diz: pois quem amar a vida, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Em outras palavras, essa parte do Salmo 34, citada por Pedro, está dizendo o seguinte: Deus abençoa os seus e amaldiçoa aqueles que não são seus. E aí você diz assim: peraí, pastor, mas é só uma coincidência. Pedro poderia estar ensinando a mesma coisa, citando Levítico 19, citando Provérbios 26, que é o que Paulo cita lá, de se o inimigo tem sede, dá água para beber. Ele podia citar qualquer outro texto, foi coincidência. Aí aqui está a chave da valorização dos salmos. Preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia não ensina a exclusividade dos salmos, mas sim a sua prioridade. Aí o nosso coração pode nos fazer pensar o seguinte: peraí, você está dizendo que os salmos são mais importantes que os outros livros? Não. Escritura é escritura, de Gênesis a Apocalipse, a mesma importância. Entretanto, quando eu olho para Pedro, quando eu olho para Paulo, quando eu olho para o autor aos Hebreus, quando eu olho para o Novo Testamento de uma forma geral, a antiga aliança é citada, mas o que é mais citado? Os salmos. Quem faz a prioridade nesse sentido é a própria Escritura. E aqui nós vemos Pedro fazendo uma ligação do que ele está ensinando na nova aliança com aquilo que é da antiga aliança, como se fosse uma coisa natural. Na sua Bíblia, provavelmente a parte que ele cita do Salmo 34, ela está com uma margem diferente, como se fosse realmente uma citação, como a gente faz num trabalho acadêmico, por exemplo. Mas se não houvesse isso, se simplesmente Pedro continuasse o texto, você não saberia a diferença. Em outras palavras, quando nós estamos lendo o Novo Testamento, é como se nós estivéssemos lendo os salmos aplicados. Sim, não só os salmos, toda a antiga aliança, mas principalmente os salmos. O advérbio aí que eu quero usar é exatamente esse. Não é exclusivamente os salmos, mas principalmente, prioritariamente, especialmente. E é isso que Pedro então está nos mostrando aqui. Pedro nos mostra então, juntamente com outras passagens,
que os Salmos são o livro mais citado na Nova Aliança. Primeiro, pelo próprio Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 44. Aqui não é uma citação direta, mas é um princípio de interpretação que Jesus mesmo nos dá para lermos o Antigo Testamento, em especial os Salmos. Lucas 24, 44 diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Aí você insiste comigo: pastor, não estou vendo prioridade, não estou vendo. Pelo contrário, estou vendo a mesma importância sendo dada à lei, aos profetas e aos Salmos, ou seja, a toda a antiga aliança. Aí eu insisto de volta. Vamos então ver mais um exemplo de Jesus Cristo, agora uma citação direta. Marcos 15, versículo 34. Marcos 15, 34. Diz assim: à hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe que aqui ele está citando diretamente o Salmo 22. E olha que coisa maravilhosa. Toda a antiga aliança é palavra de Deus. Toda a antiga aliança foi escrita pelo Espírito Santo por meio de seus autores humanos. Mas nenhum outro texto pode ser caracterizado de uma forma tão direta como sendo palavras do próprio Jesus. Não estou falando dele como segunda pessoa da Trindade, realmente responsável como o verbo pela manifestação da palavra. Eu estou falando ele encarnado como Deus homem, dizendo os salmos que diziam respeito a ele. Isso nos mostra então essa intimidade maravilhosa desse livro fantástico com o próprio Senhor. Um comentário anônimo diz assim: Davi está citando Jesus nos Salmos, e não Jesus citando Davi na Nova Aliança. Você crê nisso? É assim que você lê os Salmos? É assim que você consegue ler também toda a antiga aliança? Davi citando Jesus nos Salmos e não Jesus citando Davi na Nova Aliança. Nós temos exemplos vários. É só você contar depois, se você não acreditar em mim. O livro que Jesus mais citou para mostrar que ele era o Messias prometido foi o livro dos Salmos. Isso não é diferente com seus apóstolos. Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículos 25 a 29. No discurso de Pedro, ele diz o seguinte, Atos 2, 25 a 29. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança,
Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Olha a interpretação de Pedro, no versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizermos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Davi está morto! Mas ele falava de alguém então que não estaria mais morto. Tendo estado morto, tendo sido sepultado, ele estaria livre da sepultura. Quem é esse de quem o Salmo fala? O Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos ser plenos de Jesus Cristo, devemos ser plenos das Escrituras, especialmente dos Salmos. É isso que Jesus e os seus apóstolos e a nova aliança como um todo nos ensinam. Mais uma vez, poderia citar aqui vários outros exemplos, mas eu acho que a próxima evidência é ainda mais gritante. Hebreus capítulo 1 a 3. Na verdade não precisa nem abrir lá, mas se você quiser ir, fique à vontade. Passe o seu olho, porque não dá tempo de ler tudo. Hebreus, nos 3 primeiros capítulos. Eu vou ler só o versículo 5. Hebreus 1, 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. Você sabe que aqui está citando o Salmo 2. Depois veja com calma, comprove com um bom bereano na sua casa. Leia Hebreus 1, 2 e 3, e você vai ver a seguinte informação. Nesses 3 capítulos, o autor aos Hebreus, ele faz 12 citações da Antiga Aliança. Em 3 capítulos, ele faz 12 citações, sendo que das 12, 9 citações são salmos. Aqui nós vemos um pouquinho da proporção de como a nova aliança reflete a teologia dos salmos. E eu quero insistir nessa ideia. Os salmos funcionam como que um resumo de toda a Escritura. Se você quer alguém mais famoso do que eu dizendo isso, então ouça as palavras de Gerhard Voss, o grande autor reformado de teologia bíblica, respeitadíssimo nas igrejas e até na academia. Ele diz assim, uma citação ousada: os salmos devem ser considerados o 5º evangelho de Jesus Cristo. Uau! Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 evangelhos, e juntamente com eles, Gerhard Voss coloca paralelamente os salmos. Depois desse breve panorama, você consegue dizer que você valoriza os salmos como você deveria? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas nós tivemos a oportunidade aqui de passar por todos os salmos numa pregação em série, do Salmo 1 ao 150, sendo que o Salmo 119 a gente passou estrofe por estrofe. E não tenho dúvidas, aquilo ali foi feito naquele momento da história dessa igreja, para que nós pudéssemos entender um pouquinho melhor como aquele livro fantástico nos aponta para o Senhor Jesus Cristo. Eu posso dizer sem medo de errar, como nenhum outro livro da Antiga Aliança consegue fazer. Eu não estou dizendo que Gênesis a Malaquias, tirando os salmos, não falam de Cristo. Claro que falam, Jesus disse isso.
Mas quando você olha para o que os salmos mostram, e o que os outros textos mostram, em outras palavras, para o pregador, que tem que ser cristocêntrico, é muito mais fácil ser cristocêntrico nos salmos do que em qualquer outro texto da Escritura. Será que nós entendemos o que é que significam os salmos em nossas vidas, se nós realmente queremos ser abençoados e assim abençoar a outros? Volte, por favor, a 1 Pedro. E aqui nós estamos caminhando para o fim. 1 Pedro. Lembra que eu falei para vocês, quando Pedro cita o Salmo 34, ele cita de forma tão natural, que é como se fosse uma sequência direta do que ele está falando antes. E aqui pense, se você é capaz de aplicar as palavras do Salmo 34 na sua vida. 1 Pedro 3, versículo 10. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Deixa eu ajudar melhor você a entender isso aqui. A citação do Salmo começa: quem quer amar a vida e ver dias felizes? Eu faço essa pergunta para você. Você quer amar a vida? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter dias felizes? É claro que sim! É óbvio! Então cumpra o Salmo 34. E a nossa reação, eu espero que seja essa: não dá. Não dá. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu lute, eu vou quebrar inevitavelmente algum ponto disso aqui em algum momento. É igual olhar para o Salmo 15 que nós cantamos. Aliás, percebam que nós temos tido a oportunidade de cantar os salmos completos, e não apenas cânticos que falam dos salmos. Não é que isso seja errado, mas preste atenção no seu privilégio, sendo você salmodia exclusiva ou não. Deus está nos dando hoje, a igreja brasileira de uma forma geral, a oportunidade de recuperarmos uma coisa que sempre fez parte da nossa herança: o saltério. Graças a Deus por alguns cânticos baseados nos salmos. Mas quando você tem então a recuperação de salmos completos, e não só isso, até mesmo salmos com melodia genebrina, que sabem o que eles fazem em nossas vidas. Eles fazem você cantar um salmo que Calvino cantava em Genebra. Você acha isso glorioso? Deveria ser. Deveria ser. E quando nós cantamos o Salmo 15 completo, não apenas parte dele, quem é que pode habitar no teu santo monte? Quem tem as mãos limpas, coração puro, que não aceita suborno. Você entra. Você vai estar na casa de Deus, no seu santo monte. A resposta é: isso, sem dúvida alguma, no que depender de nós, para ter uma vida abençoada ou dias felizes, é impossível. Mas eu já dei a resposta para vocês. O Salmo 15, o Salmo 34, qualquer outro salmo, são as palavras de Jesus Cristo. Não apenas que Ele escreveu, mas que Ele viveu. Quando nós cantamos essas coisas,
especial, estamos cantando as palavras de Cristo, os cânticos de Sião. É naturalmente algo que nos mostra a sua riqueza em contraste com tantas outras coisas que são ricas também, mas incomparavelmente menos ricas. Quando nós olhamos para o Salmo 34, e essa parte aqui, nós nos lembramos que aquilo que é impossível para nós é completamente possível para Cristo. E mais uma vez, essa é a bênção. Você olha para isso aqui e você diz: Jesus cumpriu, Ele canta isso, Ele vive isso, e Ele transfere isso para mim de forma gratuita, quando eu creio nele. Isso é o Evangelho. O que Pedro está dizendo aqui, e não por acaso a citação termina dessa maneira, é exatamente isso. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Por que você ora? Porque Cristo é justo, e você recebe a justificação nele. Deus ouve as nossas orações, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E aí você diz nessa noite assim: ainda bem que eu não pratico mal, ainda bem que eu não mato ninguém, ainda bem que eu detesto a guerra, ainda bem que eu não falo mal de ninguém, ainda bem que eu não fico na internet aí brigando com pessoas, ainda bem que nesse clima político, eu sou bem neutro. Não adianta você fazer tudo isso e não ter Cristo. Não adianta você fazer tudo isso e o rosto do Senhor ainda está contra você. Porque o rosto do Senhor não está contra apenas aqueles que praticam males. O rosto do Senhor está contra aqueles que estão sem Cristo, e por isso eles praticam males. E por isso eles não são justos como Cristo é. Meus irmãos, para finalizar o pensamento que Pedro está nos ensinando aqui, nós concluímos o seguinte: os salmos de fato são a parte de um todo. Isso é bem claro em qualquer linguagem, em qualquer ideia. Nós tomamos muitas vezes uma parte para representar um todo. E se tem a parte que melhor representa o todo da antiga aliança e de toda a Escritura, são os Salmos. E por favor, abra sua Bíblia mais uma vez em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Nós já lemos o versículo 19. Mas olha o que significa então ser cheio do Espírito, a partir do 19 agora. Vamos ler o 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu quero ler de novo, só para você entender o que realmente Paulo está dizendo aqui. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com salmos e salmos, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tá aí, salmo de exclusivo. Não, por favor,
Eu não quero entrar nesse debate, não é o meu intento. Mas é mostrar, independentemente disso, o quanto as Escrituras Sagradas, o próprio Senhor e os seus apóstolos exaltam os Salmos, e o quanto eu e você não damos o valor devido a esse livro maravilhoso. E ao fazer isso, nós não damos o valor devido a toda a Bíblia. Valorize os Salmos, e você inevitavelmente valorizará toda a Escritura. E assim você será pleno de Cristo. E você será ainda mais abençoador. E a sua vida verá dias felizes e será completa de bênçãos. É isso que você quer? Então vamos finalizar. Entendendo que Pedro não usou o Salmo 34 por acaso. Vá para o Salmo 34 agora. Quando nós lemos o texto de Efésios capítulo 5, Paulo termina com a temática da sujeição. Essa é a temática de Pedro lá também, em 1 Pedro. E olha o Salmo 34, citado por Pedro, e aqui na nossa leitura, complementado, para mostrar as palavras de Cristo para a sua salvação. Salmo 34, versículos 19 a 22. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Essa é a sua palavra de esperança hoje. Sabem por quê, meus irmãos? Porque milhares de anos antes, Davi, quando ele se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, ele escreveu: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Quando é que isso foi cumprido na história da humanidade? Quando Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário, e os ladrões do seu lado tiveram seus joelhos quebrados. E quando chegaram a Jesus, ele já tinha morrido. Nenhum osso foi quebrado. O Salmo 34, assim como todos os outros, o 15, o 98 e todo o Saltério, são as palavras de Jesus Cristo, que nos trazem vida em abundância, nos ensinam a abençoar até os nossos inimigos, porque foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Quer ter dias felizes? Confie naquele de quem o Salmo 34 fala claramente. Esse é o Senhor Jesus Cristo, que morreu para que fôssemos abençoados. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado pela teologia de Pedro, obrigado pela teologia de Paulo, obrigado pela teologia do autor aos Hebreus, que certamente, Senhor, utilizaram toda a Escritura para ensinar acerca de Cristo, mas especialmente os Salmos. E nós hoje reconhecemos o quanto os Salmos não são valorizados por nós. Mas obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos exorta, porque nessa noite o Senhor nos chama ao entendimento do que é a verdadeira vida abençoada, do que é a verdadeira vida com dias felizes. Oh Deus, que os nossos dias sejam repletos dos cânticos dos salmos,
Que as nossas famílias cantem salmos. Que a nossa igreja cante salmos. Não necessariamente só os salmos. Mas ao recuperarmos isso, Senhor, recuperamos tudo mais, sem dúvida alguma. Essa é a bênção do Senhor. E nós já conseguimos perceber o avivamento no nosso meio. Quando agora o Senhor tem nos concedido, a igreja brasileira, o privilégio de cantarmos salmos, de admoestarmos uns aos outros com salmos, e assim usarmos toda a Escritura para engrandecer a Jesus Cristo e para manifestá-lo aos nossos inimigos, para que eles sejam destruídos, se convertendo ao próprio Senhor. Tende misericórdia de nós e nos ajuda, ó Deus, a vivermos dias felizes, como Jesus foi abençoado. É no nome dele que nós oramos. Amém.